futuro calouro, tudo bem? Eu sou Patrícia Flecha, professora de língua portuguesa, e estou aqui para continuar o nosso trabalho dentro desses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos iniciar um dos assuntos mais importantes do Exame Nacional de vocês, que são os fenômenos semânticos. Quando nós falamos de semântica, nós falamos do estudo dos significados. Significado pelo significante. A semântica vai te falar o que cada palavra significa e como que ela se relaciona com o meio em que ela vive, baseado em fala, escrita e todos os elementos da língua portuguesa que te ajudam a entender por que cada palavra existe, por que cada palavra está colocada num lugar. Dentro disso, nós temos que pensar entre duas vertentes, a gramática normativa e a linguística, que são vertentes opostas. A gramática normativa te pede, até lá na tua redação, na primeira competência, trazendo um pouco para a redação, te pede que você leve em consideração a gramática normativa, regras, pontuação, escrever corretamente. Já a linguística te diz o quê? Que se você conseguir transmitir a sua mensagem e o seu receptor entender através de palavras, de sinais, de gestos, isso já está valendo, a comunicação já está sendo feita. E é isso que a língua portuguesa te permite, ser dinâmica, conseguir que as pessoas consigam se comunicar através da sua diversidade. E dentro disso, nós temos que falar também da linguagem. A linguagem está relacionada a todos os fenômenos comunicativos. O que eu quero dizer com isso? Fenômenos comunicativos é onde há comunicação, a linguagem. Se você deixa um bilhete na porta da sua geladeira para avisar alguém, eu já saí. Não necessariamente você deixou avisado para onde, como foi, quando vai voltar. Você só deixou a mensagem que você não está mais naquele lugar, mas que talvez demore ou não para voltar. Mas a comunicação foi feita, porque a pessoa que leu entendeu. Assim como quando você olha para alguém e se comunica através do olhar, quando você tem aquele seu amigo que está contando uma mentira e tu quer mentir junto com ele, tu olha, através do teu olhar tu está se comunicando, não precisa ninguém dizer nada. Mas a partir daquele momento, a comunicação foi feita. Assim como na música, assim como na dança. A linguagem, ela permite que nós consigamos nos comunicar. E, através da linguagem, nós observamos os sinais, os símbolos, os sons, os gestos, as regras, com sinais convencionais. Linguagem escrita ou linguagem não falada, que nós vamos ver posteriormente, através de exemplos. E nós observamos também que a linguagem, ela é responsável não só pela comunicação, mas também como a comunicação é feita através de grupos distintos. Você se comunica melhor com o grupo que você está inserido. O grupo que você não está inserido, há uma dificuldade maior por conta dos signos que são utilizados naquele grupo, por conta de todos os símbolos que são para fazer um resumo bem pequenininho, que depois nós vamos ver com mais propriedade, os tipos de linguagem. A linguagem verbal, né, que é a linguagem que vocês estão vendo, letras, mensagens de fato, aviso, água potável, aviso, área de manutenção. E a não verbal, que são as linguagens que não têm palavras de fato, como as placas de trânsito, mas tem algum símbolo que representa algo, que você vai entender posteriormente, que dá a ideia de algo. Você consegue entender a mensagem enquanto receptor dela. E é isso que os tipos de linguagem existem, para que você consiga entender essa mensagem com cautela, com cuidado, através da sua interpretação. Muitas vezes você, através de uma imagem, faz uma leitura enorme. E é isso que vem lá no Exame Nacional do Ensino Médio de vocês, no Enem. Ele vai pedir que você faça uma leitura dessa linguagem verbal ou não, através de imagens, através de interpretações musicais, através de muitas estruturas que podem ou não ser verbais ou não verbal. E quando a gente fala de linguagem, a gente fala de língua, né? Quando a gente fala de língua, nós pensamos só em língua de determinados países ou não. Mas não. A linguagem, ela também é voltada para os falantes de várias línguas, mas também para os falantes da mesma língua dentro daquele país. Por exemplo, nós temos um país chamado Pará, que nós usamos o égua para todas as nossas vírgulas, que fora daqui não será tão bem recebido enquanto código, enquanto signo. Mas nós, enquanto paraenses, vamos utilizar essa palavra para usar como inferência e mesmo assim vai ficar tudo certo, porque
nós estamos inseridos num local, estamos inseridos num grupo, no Pará, que conseguimos nos comunicar com esse ego, mas fora daqui não. Assim como nós temos palavras dentro da nossa região que significam uma coisa e em outra região significam outra coisa. Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Hoje nós temos um foco que são os fenômenos semânticos. Dentro disso é muito importante nós observarmos os signos. Signo linguístico é um elemento representativo, que representa dois aspectos, significante e significado. Por exemplo, quando você fala para uma criança que ainda não tem o poder da fala, ainda não consegue se comunicar através da fala, lá vai o au-au. Você está se relacionando ao cachorro, ao animal. E você está usando uma onomatopeia para falar que o cachorro é o au-au. Então é isso que vai ficar como signo na cabeça da criança, representando o cachorro. Não a palavra cachorro, nem a raça do cachorro, e sim o som que, segundo nós humanos, o cachorro faz ao se comunicar, ao latir. Então, esse é um dos maiores exemplos de signo que nós observamos que na língua portuguesa, uma disciplina, um assunto vai juntando o outro. Lá nas figuras de linguagem, como eu já falei, nós observamos a onomatopeia, que é trazer esses sons que nós observamos enquanto humanos. Nós entendemos que esses sons representam algum animal, representam o barulho, o soar de algum objeto ao ser mexido. Então, isso também são signos, isso representa os signos, que é onde nós observamos que o signo, o significado, é o conceito, ideia transmitida pelo signo, ou seja, é a ideia central. Quando nós vamos ver denotação, nós vamos observar que a denotação é voltada para o signo. E o significante é o que uma imagem sonora ou o que aquela representação pessoal traz para aquela palavra, para aquele objeto, para poder se comunicar. E dentro dessa organização de linguagem, nós temos a língua, conjunto de sinais baseado nas palavras que obedecem às regras gramaticais, a língua, a comunicação, escrita, falada, como nós vamos nos comunicar, gramaticalmente normativos ou utilizando a linguística. Tem os signos, os elementos representativos, que são utilizados mais na linguística, eu posso até dizer que só na linguística, e a fala, o uso individual da língua aberto à criatividade e desenvolvimento da liberdade de expressão e compreensão. A fala, ela é ramificação da língua, ela abre o leque de oportunidades de compreensão através de como é transmitida. E dentro disso, nós vamos observar a parte principal dentro dessa representação de fenômeno semântico, denotação e conotação. Denotação e conotação vai perseguir vocês várias vezes dentro do Enem. São questões que são contextuais. Você vai, como eu sempre brinco, você vai ler uma questão com 24 mil linhas e vai estar lá na linha 6 do texto. Você vai ter que ler todo o texto para poder analisar o que a linha 6 está te passando. Então, isso é uma questão contextual, uma questão de interpretação. Denotação. A denotação ela é voltada para representar as palavras no sentido dicionarizado. O que eu quero dizer? A denotação é responsável pela palavra no seu sentido real. Por exemplo, cabeça, membro do corpo, membro do corpo humano. O que significa? O que é uma cabeça? Mas se eu te falo assim, olha, tu és a cabeça do grupo, já mudou de sentido. Não é mais um membro do corpo humano. Você já virou a pessoa que está responsável pelo grupo ou que está representando o grupo. Então, deixou o sentido denotativo, que é o sentido real, dicionarizado, e passou para o figurado, onde a significação é ampla. Aqui na denotação, a palavra comum ao dicionário, palavra usada de modo automático, é a única maneira que você consegue usar aquela palavra, e linguagem comum. Já aqui na conotação, é uma linguagem mais rebuscada, mais expressiva, até utilizada várias vezes na metáfora, ou em músicas, ou em textos literários, onde as palavras ganham uma beleza maior, ganham mais interpretações do que a interpretação original, fechada, que está lá no dicionário. Então, denotação, sentido real, conotação, sentido figurado. Isso é muito importante para vocês entenderem, a partir de agora, como que os fenômenos vão se dar, depois a partir da variação linguística e também as figuras de linguagem. Denotação, palavra ou frase ou expressão empregadas dentro do seu significado real
literal e dicionarizado. Nós falamos agora há pouco sobre isso, reforçando que a denotação sempre vai ser o sentido voltado para o dicionário. Não esqueçam isso, que essa é a maior característica dela. E a conotação, sentido figurado. Você vai encontrar muito em figuras de linguagem, nos nossos próximos capítulos dessa novela que é o Enem. Você vai encontrar várias vezes, mas tem que conseguir fazer uma análise boa para não se perder dentro desse encontro na prova de vocês. Olha esse exemplo aqui. Eu odeio estes pneus. Está voltado para as gordurinhas da mulher que ela está olhando no espelho. Se no seu Enem estivesse perguntando se esse pneu aqui, se esse odiar pneu estava voltado para o denotativo ou para o conotativo, você responderia que está voltado para o conotativo, por conta de ser uma figura, de estar de maneira figurada. Pneus aqui não é esse pneu que você vê aqui de maneira denotativa, e sim remetendo aos pneus, às gordurinhas das mulheres. Então, geralmente vai ser dessa forma feita a análise. Você vai encontrar dentro do texto, observar como a palavra está empregada e, a partir disso, entender se é sentido denotativo ou sentido conotativo. Tem outro aqui. Eu não gostei muito dessa, porque eu não sei porque ela é loura, porque eu já fui loura, mas está aqui, ó. Olá, me dá um refrigerante, por favor. Droga, esta tampa não quer abrir. Para ela abrir, você tem que torcer. Aí ela começa a torcer, abrir. Não está errado, porque ele pediu para ela torcer. Então, ela deve saber, entender o torcer como vibrar por algo, e não torcer de virar. Então, trazendo os vários sentidos da conotação para uma palavra só. E dentro disso, nós observamos que a semântica, ela sempre vai ser o significado das palavras, voltada para a família de ideias. Família de ideias, as palavras que mantêm relações próximas e representam basicamente a mesma ideia. Por exemplo, aqui, revista, jornal, biblioteca e livro. Lembra o quê? Lembra a leitura. Se a gente fala casaco, paletó, blusa, camisa, lembra vestuário. Família de ideias, ideias que se parecem, palavras que estão na mesma família, que às vezes podem ser consideradas sempre como sinônimo. Até quando você está escrevendo, a gente fala assim, pensa num sinônimo para não ficar repetindo a mesma palavra dentro da tua redação. Por quê? Porque é importante que você observe como essa palavra pode se ramificar, mesmo tendo o significado igual. E dentro disso, nós chegamos no que nós mais queremos, que são os fenômenos semânticos. Se a semântica fala do significado de palavras, de como elas se portam dentro dos textos, dos contextos, fenômenos semânticos. Polissemia, homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Relações de sentido entre as palavras que constituem o texto, o léxico, o vocabulário. As relações são chamadas de aspectos, fenômenos semânticos. A primeira que nós vamos ver é a sinonímia, que você se lembra de sinônimo, né? De coisas parecidas. São palavras de sentido próximo, não são palavras iguais. Nós vamos ver palavras iguais daqui a pouco. Que se prestam ocasionalmente para descrever as mesmas coisas ou mesmas situações. Feliz e alegre. Você pode estar feliz e pode estar alegre, mas você pode entender que estar feliz e alegre é a mesma coisa. Ou que são coisas distintas, mas no mesmo contexto, na mesma família de ideia. Então, a sinonímia é voltado para isso. Não são palavras que têm a mesma ideia, e sim palavras que se assemelham na contextualização. Alegre e feliz. Você pode dizer que você está alegre, alguém pode entender que você está feliz, que para esse alguém vai ser a mesma coisa, porque se aproxima na questão de ideias. A antonímia é a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais, com significados contrários. Observem que as palavras vão ter uma relação. Grosso e fino. São relações diferentes, mas é um lápis. Está se remetendo à mesma família de ideias, o de proporção. É diferente de quando lá você ouve no sambista, né, os cavaquinhos, que ele fala assim: tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Sorriso remete à alegria, dor remete à tristeza. São opostos. Mas dentro daquele contexto estão se encontrando, porque ele está falando sobre o sentimento dele, que ao mesmo tempo que alguém está feliz, outro alguém está triste, na mesma música, no mesmo contexto.
Então, essa análise precisa ser feita com cuidado para que você entenda o que é sinonímia, o que é antonímia dentro do seu texto. Por isso que você precisa ler o texto todo e não só a linha que é pedida no seu comando. Quando a gente fala de homonímia, homo, igualdade, né? Homonímia é a relação entre duas ou mais palavras que, apesar de possuírem significados diferentes possuem a mesma estrutura fonológica. Homógrafa. E dentro desses significados, nós temos a homonímia, que é o que eu falei anteriormente sobre palavras iguais, né? Homonímia, a relação entre duas ou mais palavras que, apesar de possuírem significados diferentes, possuem a mesma estrutura fonológica. Aqui a gente vê homo, né? A gente lembra de igualdade, homografia e homofonia. Homografia, o nome já diz, homografia. Iguais ou semelhantes na escrita e diferentes na pronúncia, tá? Ou seja, vai ser igual ou parecido, semelhante na sua escrita, mas diferente na pronúncia. Aqui a gente vê o exemplo de gosto e gosto. Eu gosto, o gosto. Mesma grafia, idêntica, não muda nada. Só que um é verbo, o outro é substantivo. Ou seja, a pronúncia é diferente. Aqui a gente já vê a homofonia. Iguais na pronúncia e diferentes na escrita. É só você ver os finais. Fonia, grafia. Igual na pronúncia, diferente na escrita. Olha aí. Cela. A cela está cheia de prisioneiros. E cela, a cela do cavalo é nova. Só muda uma letrinha na grafia. Mas o falar, a pronúncia da palavra, na hora de pronunciar, é igual, é idêntica. Diferente daqui, que é idêntica à escrita e a pronúncia é distinta. Aqui, a escrita que é diferente e a fala é igual. Homofonia e homografia. Dentro disso, nós temos o fenômeno que aparece muito também, que são os homônimos perfeitos. Iguais na pronúncia e na escrita. Aqui não tem homografia e homofonia separado. Aqui é tudo igual. Olha aí, exemplo. Verão. Verão, estação do ano, substantivo. E verão de ver, visão. Olha aí, tá quente lá fora. Verão, substantivo. E verão, verbo. Verão, mesma pronúncia e mesma escrita. Ou seja, homônimos perfeitos. Não tem como você errar isso, porque você vai lembrar que ele é perfeito porque tá tudo igual, tá tudo direitinho. Paronímia. Palavras fonologicamente muito semelhantes. Muito semelhantes, eu não quis dizer igual. Mas com significados diferentes. Olha aí. O tráfico na Almirante Barroso era insuportável. Já pensou, tu chega... Gente, o tráfico na Almirante hoje estava demais, não consegui nem atravessar. Não é tráfico, é tráfego. Ou seja, uma letrinha diferencia o sentido, o que significa a palavra. Aí tu pode confundir com os homônimos que nós apresentamos anteriormente. Mas lá, a letrinha só está diferenciando, basicamente, a pronúncia e a escrita. Aqui está diferenciando principalmente fonologicamente semelhantes, mas com significados totalmente distintos. No lugar de tráfego, né? Trafegar por algo. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto. Não é câmera, é câmara. Totalmente diferente, mas fonologicamente muito parecido. Tá? Então, na hora que você for analisar na sua prova, você tem que ter o cuidado para observar em relação à parte fonológica e significado. Porque nas palavras homófonas que nós vimos anteriormente, da homofonia, nós observamos que tem uma letra de diferença, mas a pronúncia é igual. Mas aqui não é só a pronúncia, e sim um significado totalmente distinto. A ambiguidade, que nós já observamos várias vezes por aí nas músicas. Os antigos faziam muita ambiguidade, porque hoje em dia não, as músicas são descaradas, né? Não tem mais nem ambiguidade, é tudo mostrando logo o que é. Mas antigamente, os cantores mais velhos, eles utilizavam ambiguidade para dizer o que eles queriam, sem ofender ninguém. Tanto é que tem um sambista, que agora eu não consigo lembrar o nome dele, mas ele falou
na música dele que ele conta uma história sobre vários animais que a sogra dele tem, e ele fala que essa sogra vai doar esses animais. Ele fala, sobrou para mim a vaca da minha sogra. Na interpretação que já veio no Enem, perguntava sobre que fenômeno semântico era encontrado, e era uma clara ambiguidade, dando a entender outra coisa. A ambiguidade é o defeito da frase que apresenta duplo sentido. Geralmente é utilizado em piadas, em charges, para dar esse sentido duplo, mas voltado para o humor, ou até para uma crítica. Como fenômeno semântico, um dos mais importantes e mais utilizados nas provas de vocês, tem a polissemia, que traz tudo o que a gente falou lá do começo do sentido denotativo e conotativo. Polissemia, propriedade da significação, abarcar toda uma gama de significações que se definem e precisam dentro de um contexto. O que eu quero dizer com isso? A palavra cabeça, que denotativamente no dicionário significa cabeça, membro do corpo. Já conotativamente, trazendo para a polissemia, que significa os vários significados de uma palavra, de uma expressão, a cabeça é parte superior do corpo, é o principal dicionário. Sabia de cabeça todos os versos do poema, ou seja, sabia de cor. Olha, outra palavra, né? De cor. Sabia tudo. Ele vinha à cabeça de todos, ou seja, ele vinha à lembrança. O significado cabeça ganhou vários significados novos. Parou só de ser o do dicionário, só a cabeça, parte do corpo. E uma chargezinha, né? Porque essas charges super engraçadas que estão nesse slide aqui. Sabe jogar damas, cara, Isaías? Certamente, senhor. Damas, o sentido da palavra dama. Vamos exercitar. Eu só coloquei uma questão aqui. Essa questão vai no material que vai ser enviado para vocês. Junto, é a primeira questão do material de vocês. E fala assim. Quando saí de casa, o velho José Paulino me disse: não vá perder o seu tempo. Estude, que não se arrepende. Eu não sabia nada. Levava para o colégio um copo sacudido pelas paixões de homem feito e uma alma mais velha do que o meu corpo. Aquele Sérgio de Raul Pompeia entrava no internato de cabelos grandes e com uma alma de anjo cheirando a virgindade. Eu não. Era sabendo de tudo. Era adiantado nos anos que ia atravessar as portas do meu colégio. Menino perdido, menino do engenho. Olha só, eles botaram um trecho de Menino do Engenho, que é uma leitura também importante, e depois perguntaram, no texto, o verbo cheirar tem que significado? Aí tu vais lá pro cheirar. Cabelos grandes e com uma alma de anjo cheirando a virgindade. O que esse cheirar, que no dicionário é sentir algo, né? Sentir, cheiro, tudo isso, significou nessa contextualização, cheirando a virgindade, agradando a virgindade, parecendo com a virgindade, enfeitiçando a virgindade ou indagando. Dentro dessa contextualização, quando você analisa e analisa tudo, você só faz substituir. No intervalo de cabelos grandes com uma alma de anjo parecendo uma virgindade. Ou seja, a palavra parecer é a alternativa correta, que está dando um novo significado a cheirar dentro dessa contextualização aqui. Ou seja, todas as questões que vão no material de vocês são contextualizadas para que você consiga enxergar a palavra. Se perguntasse qual é o caso de fenômeno nessa questão aqui, seria uma polissemia, dando outro significado a uma palavra que já tem um sentido do dicionário. Dentro disso, nós estamos terminando a primeira parte dos fenômenos semânticos esta semana. Semana que vem vamos continuar com mais exercício também. Eu espero que vocês aproveitem a aula e continuem no foco. Estamos no ano de preparação, um ano que nós precisamos ter força para entender tudo o que está acontecendo e mesmo assim não deixar o foco de lado. Estou com vocês nessa batalha. Encontro vocês na próxima aula. Sou Patrícia Festa, de Língua Portuguesa. Até mais!